Lucas capítulo 2. E sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria, e todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré na Galiléia, à cidade de Davi, que se chama Belém, na Judéia, por ser da casa e da pátria de Davi, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Na mesma região, havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós, hoje, um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas estas coisas refletindo em seu coração. E os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Quando se completaram os 8 dias para circuncidá-lo, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido no ventre. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, conduziram-no para Jerusalém, a fim de se apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor, e para oferecer sacrifício, segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 filhotes de pombas. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem antes ter visto o Cristo do Senhor. Assim, foi ao templo com o Espírito, e quando os genitores trouxeram o menino Jesus para procederem em relação a ele segundo o costume da lei, ele mesmo, então, o tomou nos seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, soberano, despedes em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante da face de todos os povos, luz para revelação aos gentios e glória do teu povo, Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados sobre o que era dito a respeito dele. E Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e soerguimento de muitos em Israel, e para ser um sinal contestado, e uma espada traspassará sua própria alma, para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações.
Havia também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, de idade avançada. Tendo vivido 7 anos com o marido desde a sua virgindade, manteve-se viúva até os 84 anos, que não se afastava do templo, servindo noite e dia em jejuns e orações. Tendo chegado na mesma hora, ela agradecia a Deus e falava a respeito do menino a todos os que aguardavam o resgate de Jerusalém. Assim que se consumaram todas as coisas estabelecidas na lei do Senhor, retornaram a Galiléia, para a cidade deles, Nazaré. A criança crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ela. Ora, seus genitores dirigiam-se a Jerusalém anualmente para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Porém, terminados os dias, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que o soubessem seus genitores. Todavia, supondo que ele estivesse na caravana de viajores, percorreram o caminho de um dia e novamente o procuraram entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, regressaram a Jerusalém, procurando-o novamente. Decorridos 3 dias, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam espantavam-se com a sua compreensão e com as suas respostas. Ao vê-lo, surpreenderam-se, e sua mãe lhe perguntou: Filho, por que agiste assim conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele lhes respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu preciso estar nas coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele lhes dissera. Então, desceu com eles, indo para Nazaré e submetendo-se a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus progredia em sabedoria, em estatura e em graça, junto a Deus e aos homens.